Tá no ar o podcast que não pergunta para agradar, pergunta para revelar. Eu sou o Eduardo Rodrigues e este é o Cadê a Verdade? Se você chegou agora, já sabe o ritual. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like e compartilha esse episódio. Porque a verdade não espera. Solta a vinheta. Hoje a gente vai falar do poder que finge que tem. Do vereador que bate no peito, dizendo: meu voto é soberano. Mas esquece que soberana de verdade é a lei. Vamos falar do político que cita o povo, mas foge da Constituição. Porque quando o voto ignora a legalidade, o plenário vira exclusivamente um palco e o mandato somente plateia de conveniência. É a tal da crise de representatividade, que começa nas cidades e termina lá, no Congresso Nacional. E o pior, começa também com o nosso silêncio. Porque já dissemos aqui, indignação sem ação é só hipocrisia. Todo vereador diz que tem poder, mas quando o assunto é lei, o poder muda de nome e se chama limite. O limite da Constituição, o limite da moralidade, o limite da legalidade. Aquele detalhe que separa a política da impunidade. Muitos confundem autonomia com salvo-conduto. Acham que podem votar o que quiserem, rejeitar o que quiserem e ignorar o que quiserem. Mas o voto do vereador é preciso ter muita atenção a isso. Não é mágico. É um ato administrativo. E como todo ato administrativo, tem que respeitar o que determina a lei, o que determina a legislação. Se não respeita, é nulo. Simples assim. E quando é nulo, o plenário é só um cenário, nada mais do que isso. É como quem tenta colocar uma carta sem selo na caixa de correio. Acha que fez o trabalho, mas a mensagem nunca vai chegar, de forma alguma. A consciência não é cláusula de imunidade. Então tem o vereador que fala, não, votei de acordo com a minha consciência, mas isso não o torna imune. A consciência sem legalidade é só vaidade parlamentar, somente isso. O poder do voto, é preciso ficar atento a isso, ele não é absoluto. O STF tem dito reiteradamente, tem falado sobre isso. O que efetivamente é absoluto é o dever de agir de acordo com o que estabelece a lei. Ponto. E isso vale para qualquer Câmara Municipal, seja numa grande capital, seja numa pequena cidade do interior. Simples assim. Quando um vereador vota contra uma determinação legal, ele pode violar 3 níveis de norma. A Constituição Federal, principalmente o artigo 37, que impõe os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele pode estar violando também a lei orgânica do município, que normalmente replica esses princípios
e define os deveres do vereador, incluindo o de respeitar o regimento interno e as leis superiores. Nós tratamos disso já aqui no Cadê a Verdade? Outra norma que normalmente o vereador estará ferindo é o Decreto-Lei número 201/1967. A lei que trata das infrações político-administrativas dos prefeitos e vereadores. Especialmente o artigo 4º, inciso 7º e 8º, que consideram infração proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo e praticar ato que atente contra as leis, as decisões judiciais e o interesse público. Então veja só, tem vereador por aí que está votando, no final ele diz, votei de acordo com a minha consciência, votei de acordo com o que Deus mandou. Tá tudo errado, amigão. Tá ferindo a lei. E vai ter consequência. Simples assim. E tem mais. Quando o voto viola a lei de forma consciente, o vereador pode responder também por improbidade administrativa, com base lá na Lei 8.429 de 1992, que foi atualizada pela Lei 14.230/2021, recente, tá? Isso inclui, nesse caso aí, atos dolosos que causem lesão ao erário ou atente contra os princípios da administração pública. É simples, né? As penalidades vão desde a perda do mandato, suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, multa civil, proibição de ocupar cargo público e até cassação do mandato pela própria Câmara, se houver processo ético ou uma comissão processante instaurada. Simples assim. Ou seja, é preciso entender o voto político que vira e mexe, os vereadores andam alardeando por aí, ele tem limite jurídico, ele tem limite na lei. O que limita a ação de qualquer pessoa, inclui-se aí vereadores, prefeitos, deputado, senador, presidente da República, é a lei. Quando o vereador ultrapassa esse limite da lei, o plenário vira cúmplice e a lei vira espectadora. E quando isso acontece, a pergunta é, o que a gente pode fazer? O que eu, como cidadão, posso fazer? O cidadão pode pedir cópia da ata da sessão, solicitar parecer jurídico e questionar o fundamento do voto. É isso que a gente tem feito reiteradamente, tá? O cidadão pode também recorrer à Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527/2011, e exigir por escrito explicações da Câmara Municipal. E se não houver resposta, pode acionar o Ministério Público, o Tribunal de Contas ou até propor uma ação popular. Direito esse garantido aqui na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 73. É só buscar. Simples assim. A imprensa tem o dever de expor esse tipo de situação, com nome, com data e com voto. Quem age contra a lei sempre tem que ser exposto. Simples, direto e objetivamente. Porque o voto é público. Mas a vergonha, eles preferem que fique escondido. Mas aqui não. Nós vamos sempre mostrar. Porque a democracia
só existe quando a sociedade decide não terceirizar a cobrança. E se o vereador esquece o limite, o cidadão precisa lembrá-lo, com documento, com microfone e com coragem. Simples assim. O Brasil tem 57.188 vereadores, distribuídos esses vereadores em 5.568 municípios, segundo dados do IBGE. Isso significa, mais ou menos, grosso modo, quase 10 vereadores por cidade em média. Mas, com certeza, são pouquíssimos, os que realmente representam a população, a vontade do povo. De acordo com o Radar da Transparência Pública, é um projeto da Atricom com a CGU e o TCU, mais de 70% das câmaras municipais brasileiras descumprem requisitos básicos da Lei de Acesso à Informação. Então, são 7 em cada 10. E os dados são recentes, são de 2024. E só 14,9% dessas câmaras têm portais com atualização regular de despesas e votações nominais. E isso precisa ser cobrado. E isso precisa ser periodicamente verificado pelo cidadão. E apenas 9% das câmaras municipais publicam relatórios completos das comissões. Precisamos ver em cada cidade. E menos de 6% informam de forma acessível quantos projetos foram aprovados, rejeitados ou arquivados. Metade das câmaras nem sequer publicam as atas completas das sessões. Mas a democracia existe e o registro dela, não. Ela persiste, mas sem registro. É o país do tá no portal, mas o portal está sempre fora do ar ou sempre desatualizado. O poder se diz público, mas trabalha offline. Se acostumaram a isso. E não é problema lá longe, não. Isso acontece aqui, no coração do cinturão industrial do país, que é o estado de São Paulo. Câmaras com orçamento milionário, mas sem um botão de busca funcional. E quando o cidadão tenta cobrar, o sistema pede login, como se fiscalizar fosse privilégio. A democracia tem site, mas não tem servidor. E a representatividade sobre a qual falamos, que deveria ser espelho da sociedade, virou janela fechada e com senha. Mas dá para mudar esse quadro e é essa a nossa busca. Porque a omissão deles só sobrevive no silêncio da gente. O cidadão pode e deve agir. Falamos algumas formas acima. Pode começar com um pedido simples, um requerimento de informação à Câmara com base na Lei de Acesso à Informação, aquela sobre a qual nós falamos, a 12.527. É gratuito, é online e é um direito constitucional. Pode também acompanhar as pautas das sessões, assistir às transmissões ao vivo, pedir as gravações, solicitar cópias de atas, planilhas de gastos, folha de pagamento e os relatórios das comissões. E se não responderem, o cidadão pode e deve recorrer à ouvidoria. Pode até recorrer à ouvidoria da CGU, que é a Controladoria Geral da União. Pode recorrer também ao Ministério Público ou até mesmo acionar diretamente a Justiça. Porque precisa ficar claro, transparência não é favor, é dever. É dever da Câmara Municipal, é dever da Prefeitura Municipal.
O cidadão pode também se organizar de forma coletiva e criar observatórios municipais, participar de audiências públicas, cobrar projetos de leis e, o mais importante, não esquecer o nome de quem vota contra a verdade. Esses nomes precisam ficar gravados na mente, precisam ser passados à frente. Precisa se dedicar a mostrar, a apontar quem são esses vereadores que votam contra a verdade, que votam contra a lei, que votam a favor da família, que votam a favor da proteção do prefeito. Sempre. Porque tem vereador que adora dizer por aí: eu represento o povo. O ponto é chamar, é entender a que povo ele se refere. Talvez seja o povo da sua casa. Mas o povo, no geral, só é representado quando aparece. Quando aparece e cobra. No fim das contas, o problema não é a falta de ferramenta, é a falta de uso. As ferramentas existem, elas estão aí. E nós precisamos aprender a usá-las. Porque no Brasil, até a democracia tem manual. Está aqui, ó. Mas pouca gente lê as instruções que constam desse manual. A democracia, ela não morre no golpe, morre no tédio. Morre quando o povo deixa de se importar, quando a indignação vira só uma hashtag, quando o protesto vira meme. Da mesma forma que dissemos acima, da mesma forma que já repetimos aqui, indignação sem ação é só hipocrisia. Reclamar da Câmara sem acompanhar a pauta é mais ou menos como xingar o juiz sem ter visto o jogo. Então aparece aquele que diz: ah, eu votei nele e achando que alguma coisa ia mudar. Agora ele só aparece aqui para tirar foto. Ou ela, a vereadora, só aparece para tirar foto. Pois é. E a foto é a única obra entregue, às vezes, no mandato inteiro de alguns vereadores. O vereador só é forte quando o povo é fraco. E o povo só é fraco quando acredita que não pode nada. Mas pode. Pode cobrar, pode ir à sessão, pode protocolar denúncia, pode pedir informações, pode exigir moralidade, porque democracia não é fila da votação, ela não se encerra ali. A democracia é prática diária. Tem que cobrar esses caras, tem que cobrar essa gente, tem que cobrar o vereador, sim. Sempre. Porque eles ganham para fazer isso. Não é trabalho voluntário, não. E não ganham pouco, considerando a média de salário da nossa população. O que acontece nas pequenas câmaras, nas câmaras municipais das pequenas cidades, é exatamente o resumo do país. A omissão local vira padrão nacional. A complacência com o erro aqui vira modelo de impunidade lá em cima. Brasília é só o espelho em 8K do que começa nas pequenas cidades. Quando um vereador ignora a lei, ele autoriza o prefeito a fazer exatamente o mesmo. Quando a Câmara se cala, o Executivo grita sozinho. E o silêncio em política é a pior forma de cumplicidade. A crise da democracia não está lá no Congresso Nacional. Está nas cidades que tratam legalidade como detalhe e moralidade como opção. É por isso que a gente vai cobrar isso incessantemente, constantemente. E depois vem o vereador: ah, fulano de tal pediu a cassação do meu mandato. Sim, seguramente. Votou contra o que determina a lei, amigão? Vamos pedir, sem dúvida nenhuma, não tenha nenhuma dúvida disso. Porque muita gente acha
que a Câmara, que o vereador pode tudo, que o voto é soberano, que a maioria decide e pronto. Mas há um detalhe muito importante, que separa o direito da barbárie. E esse detalhe é a lei. Então, o voto do vereador tem que estar baseado no que determina a lei. Ele não vota porque ele gosta, ele não vota porque ele quer, ele não vota porque ele é contra aquele que pediu. Ele vota baseado no que diz a lei. O voto político não pode contrariar, em hipótese alguma, a norma legal, o que estabelece a lei, e nem atropelar o devido processo legal. É simples assim. Então vamos parar com esse negócio. Não, eu votei porque a minha consciência diz isso. A sua consciência não diz nada. Quem diz é a lei. Evidentemente que a sua consciência, vereador, estando amparado no que diz a lei, é o que vale. É o voto. Mas o seu voto não é soberano. Entenda isso. Porque quando faz isso, o plenário só vira palco. E o ato do vereador vira um erro jurídico disfarçado de decisão política. Vamos repetir. O voto tem limite. E esse limite se chama legalidade. Legalidade é estar de acordo com a lei. Não existe autonomia parlamentar acima da Constituição. É simples isso. Não existe vontade da maioria acima do que estabelece o direito. E não existe voto soberano quando o que está em jogo é cumprir a lei. E um detalhe importante, o vereador sabe disso, ele tem lá uma assessoria jurídica disponível para ele questionar, para orientá-lo, e a assessoria jurídica orienta. Mas aí ele acha que é o super vereador, sobe na tribuna, desanca todo mundo, o meu voto é soberano. Vamos ver. O vereador pode ser político, mas não pode ser cúmplice. Isto é básico. O único antídoto contra o poder que finge que tem é o povo que cobra de verdade. A denúncia, a imprensa livre e o microfone aberto. E é por isso que o Cadê a Verdade existe, para lembrar a cada um dos senhores que transparência não é favor, é dever. E esse dever tem que ser cumprido. Enquanto a Câmara trata legalidade como detalhe, a cidade vai continuar pagando a conta, com buraco, com ônibus parado, com escola sem estrutura, com falta de medicamento, com hospital em funcionamento precário. O que a gente tolera, sempre o poder vai repetir. O que a gente cobra, o poder teme. É simples assim. No fim das contas, democracia é igual espelho. Se o povo não se olha, o poder se acha bonito. O vereador que esquece a lei é como o ator que decora o papel errado. E é isso que tem um monte de vereador fazendo por aí, espalhado pelo nosso país e aqui na nossa cidade, em Campo Limpo Paulista. Até parece convincente, mas a peça não faz sentido. O voto é só o início. A cobrança é o meio. E a verdade é o fim. Porque enquanto a gente continuar achando que eles podem tudo, eles vão continuar achando que podem até o que é proibido. A democracia não precisa de plateia, precisa de cidadão. Porque a verdade não espera. Eduardo Rodrigues,
fechando mais um Cadê a Verdade? A gente se vê no próximo episódio. Até lá!